A paz do Senhor para os irmãos, ou graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como você queira. Amado irmão, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse 17, tá? Vamos estar explicando algumas passagens, né? Ou todo o 17, vamos ver o que dá para fazer, tá? Não vou fazer um vídeo muito longo, vou fazer um vídeo curto. Vamos tentar explicar para os irmãos o que significa Apocalipse 17, porque é difícil, tá? Durante anos tem sido interpretado por muitos erroneamente, tá? Então eu vou tentar mostrar para os irmãos hoje como explicar Apocalipse 17. Lembrando para os irmãos que o Apocalipse ele já aconteceu. Você pode estar esperando o Apocalipse, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Você pode estar esperando por tudo isso, mas eu posso te explicar aqui, tá, que o Apocalipse já aconteceu. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, escatologia bíblica. Vamos lá, vamos para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com o qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta, de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. Deixa eu apagar isso aqui. E na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste, olha aqui, já começa aqui a explicação, tá, gente? Ele falou ali em detalhe, e agora ele vai começar a explicação. No próprio versículo, no próprio capítulo 17, ele fala dessas coisas, né? Da prostituta, da mulher, da besta, e agora ele vai explicar. Então entenda, presta atenção. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que era, já não é, que ainda é. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças, tá aí, ó, olha só. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é, ela é também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder, autoridade à besta. Estes combaterão com o cordeiro, e o cordeiro os vencerá,
porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste, onde se assentam a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Os 10 chifres que vistes na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento, e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra. Então, gente, o que nós temos para falar aqui, tá? 7 anos, falou Melisande, mostrar-te a condenação. Olha só, vamos começar a explicar por aqui. Mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Aqui, ó. Quem é essa grande prostituta? Já vou te falar de cara. Muitos dizem, né, querem dizer, colocar, muitos ensinaram que essa prostituta era a Igreja Católica. Gente, isso é mentira. Então, um tempinho aqui por causa do barulho do cachorro, tá? Essa grande prostituta, ela é Jerusalém, ou era Jerusalém. Jerusalém é essa grande prostituta, a cidade, tá, de Jerusalém, que foi destruída nos anos 70. Ó, começou os cachorros aí, tá? Com o qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação, tá, gente? E levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta. A mulher é prostituta. É a mesma coisa que você vai ver aqui, ó. Tá aqui, ó. E a mulher que viste é a grande cidade. Tá vendo aqui? Ó, mulher, ó. É a grande, ó, cidade. Ou seja, que reina sobre os reis da terra. É a mesma mulher, tá, gente? Então, essa mulher ali, eu vi uma mulher assentada sobre uma besta. O que é a besta? Quem é aqui a besta que eles estão falando aqui nesse versículo? Essa besta era o Império Romano. Ou seja, para você que não sabe, ou para você que ainda não conseguiu ler isso aí, não entendeu, o Jerusalém, ele era dominada pelo Império Romano. Quem mandava, quem dominava o Jerusalém, ela pagava imposto. Eles viviam uma vida normal, mas Jerusalém era obrigado a pagar imposto para Roma, tá, gente? Então a besta aqui é Roma, o Império Romano. E assentada é que estava no meio, ou seja, dominada. Quem dominava naquele período, tiveram 4 impérios, se você não sabe, tá? E o último império, que é os pés de ferro e de barro, foi o Império Romano. Babilônia tomou conta de Jerusalém, ficou sob domínio de Babilônia, do rei Nabucodonosor, ficou sob a Grécia, medos e persas, tá, gente? E agora o último, o terrível animal, seria já exatamente o Império Romano. E Jerusalém, ela assentada ali, cercada, era porque ela prestava conta, ela era dominada, ela vivia, os povos não tinham tanta liberdade assim. Eles faziam as vidas deles, eles adoravam, o Império Romano deixava de fazer tudo, mas não passava do limite. O limite, quem colocava para eles, para os judeus daquela época de Jerusalém, era Roma. Então Roma comandava naquele período. Então isso que quer dizer aqui, tá? Sobre uma besta, sentada sobre uma besta, porque era dominada pelo Império Romano, tá? E cheio do nome da fêmea, e tinha aqui, ó, e tinha 7 cabeças e 10 chifres, tá aqui, ó, de cor escarlata, tá? Aqui já tá falando de Roma. Tinha 7 cabeças e 10 chifres. 10 chifres eram 10 reis, tá?
10 imperadores. Aqui, mas aqui está dizendo chifres, por quê? Chifres porque 10 chifres, porque foram 10 países comandados pelo Império Romano, tá? O Império Romano dominava todos os países, a Itália, Inglaterra, Grécia, todos os países daquele período eram dominados inclusive Jerusalém, por Império Romano. Então 10 chifres são 10 reis, 10 líderes de cada país desse que vieram para guerrear contra Jerusalém, amando a princípio de Nero e depois de Vespasiano, tá? E do seu filho Tito, claro. E a mulher estava vestida de púrpura escarlata, tá? Mesma coisa, com ouro precioso e da sua fornicação. E nas suas testas estava escrito o nome mistério, a Grande Babilônia. A Grande Babilônia, volto a falar a você, é Jerusalém e não a Igreja Católica. Entenda isso. Sai fora da Igreja Católica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui. Do Império Romano. Império Romano que dominava Jerusalém, tá? Então o nego quer botar que a Grande Babilônia no caso, no futuro, né? Vai ser a Igreja Católica. Esquece isso, tá? A mãe das porções da abominação da terra. E viu uma mulher que estava embriagada com o sangue dos santos. O que foi? Porque Jerusalém matou os santos. Jerusalém matou os profetas. Jerusalém não aceitou os profetas. Matou os profetas, matou os discípulos, matou todos. Então, os seus santos. Embriagada com o sangue dos santos. E das sangue das testemunhas de Jesus. Ou seja, todo mundo que acreditava em Jesus, eles não queriam, aceitavam e tentavam matar, e mataram muitos. E o anjo direi ao mistério da mulher e da besta que é atrás, e que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo. Ou seja, os cujos nomes não estão, que admirarão, tá? Habitarão na terra, admirarão a besta. Se admirarão vendo a besta que era, já não é, que ainda é. Ou seja, gente, a besta que era, já não é, tá? E ainda que é. Ou seja, essa besta era Nero, tá? Aqui, ó, é meio complicado, mas é isso mesmo. Vendo a besta que era e já não é, ou seja, ele era líder aqui nesse período, já estava morrendo, tá? Então, e ele continuaria sendo, porque o Vespasiano, o que assumiria o lugar de Nero como imperador, ele daria honra a Nero. Continuaria a perseguição aos judeus e aos cristãos, dando honra para Nero, continuando com a sequência de Nero, porque Nero, a besta, o anticristo, tá? Ele fez o quê? Ele perseguiu os cristãos, ele botou fogo em Roma e incendiou Roma e culpou os cristãos, porque ele queria criar, você já deve ter assistido isso, você deve ter assistido o filme, ele queria criar uma nova Roma, então ele não tinha como fazer. O que ele fez? Ele botou fogo em Roma e culpou os cristãos, e dali para lá começou a perseguição aos judeus e cristãos. Não foi só judeu e nem cristão, era conjunto, tudo que era judeu, cristão ou não, morria ou era levado prisioneiro. Vamos lá. Aqui é sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, tá? Porque o Império Romano, Roma em geral, ela é feita, né? Roma são 7 montes onde Roma está situado. Essa é a realidade de Roma. Então são 7 montes. Se você ver, se você procurar na história, você vai ver que ela é feita. Roma é feita em cima de 7 montes. 7 cabeças são também 7 montes sobre os quais a mulher está sentada, tá? E são também 7 reis. 5 já caíram. Olha aqui, 7 imperadores, tá, gente? 5 já caíram. Um existe. Esse era Nero. 5 já tinham caído. 5 imperadores passados já tinham passado, tá? Depois nós vamos detalhar aqui para vocês. Eu acho que eu já fiz até um vídeo sobre isso. Um existe, que era Nero. O outro ainda não é vindo.
e quando vier, convém que dure pouco tempo. Quem era? Galba. Galba ficou, se eu não me engano, só 6 meses no comando. Teve mais 2, mas eram crianças, nem assumiram. Mas o Galba assumiu. Então, Galba ficou, se eu não me engano, 6 meses no comando, como imperador. Logo depois já colocaram o Vespasiano, que o próprio império, as legiões, quando um cara era muito querido por eles, guerreiro, eles lá na guerra mesmo já colocavam ele como imperador. E como estava havendo um problema sério lá em Roma, tá? Depois da morte de Nero, gente, eles mesmos, o próprio exército, colocava os caras como imperador. Assim fizeram com Tito, tá? Quando invadiu Jerusalém e guerreou e ganhou a guerra, ele também foi considerado imperador lá mesmo. Então, na própria guerra, eles eram considerados imperadores. Assim você pode ler e confirmar em Flávio Josefo, historiador da época. São também, né? E são também 7 reis, 5 já caíram, um existe, o outro ainda não é vindo. Quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta, que era e já não é, ela é também o 8º, e o dos 7, que vai à perdição. Ou seja, gente, esse aqui foi Vespasiano. Vespasiano, ele assume, ele é o 7º imperador, que Nero é o 5º, Nero é o 6º, Vespasiano é o 7º, tá? O que acontece? Ele que manda o filho dele, que é o general Tito, príncipe, que ia vir, que Daniel fala, invadir Jerusalém. Então, a besta, essa besta aqui, que era, já não é, e é o 8º, que é a mesma coisa que o do filho, é também e vai à perdição. Ou seja, é dos 7 e vai à perdição. Esse aqui é Vespasiano. Essa besta aqui é Vespasiano, tá? O imperador Vespasiano, que assumiu depois de Nero e Galba, tá? E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. O que é isso aqui? Os 10 comandantes, tá? Das legiões que vinham dos outros países, que odiarão a Jerusalém, tá? Que combateram, melhor dizendo, aqui tô vivendo lá, tá? Que combateram com Jerusalém, contra Jerusalém, eles odiarão a prostituta, odiarão Jerusalém. Então eles odiaram Jerusalém, eles guerrearam contra Jerusalém, amando de Vespasiano. E aqui, juntamente com a besta, qual besta? Aqui já é Tito, tá? 10 legiões poderosas, 10 países que vieram contra Jerusalém, e com a besta, o comandante, que era Tito, o filho de Vespasiano, um dos filhos, que essa besta aqui, a besta que subiu da terra. Vespasiano teve 2 filhos, um era Tito e o outro era Vespasiano, se eu não me engano. Se eu estiver falando errado, depois eu confirmo aqui, mas acho que é isso mesmo, tá? Que eu agora, mas acho que é isso mesmo. Vespasiano, acho que o filho um é Vespasiano e o outro era Tito. Mas essa besta aqui é Tito, tá, gente? Este tem o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Ou seja, tanto a besta Nero como a besta o pai, tá? Vespasiano. Então, ou seja, o mesmo intento, mesma coisa, mesmo pensamento, era destruir Jerusalém, era matar os judeus, prender os cristãos, matar cristão, tudo, tá? Então o que acontece? Eles combaterão contra o Cordeiro. Combaterão contra o Cordeiro? Contra quem? Contra Cristo? E Cristo, o Cordeiro vencerá. Por que vencerá? Porque venceu a morte. Quando isso aqui Jesus fez, não, aqui está mal explicado essas coisas todas. Combaterão contra o Cordeiro, tá? Cordeiro por quê? Porque era povo de Deus. Eles combaterão contra o povo de Deus. Só que, olha que você vai entender aqui no finalzinho. Porque o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, vencerão os que estão com eles, chamados eleitos e fiéis. Olha aqui a separação dos eleitos e fiéis, porque os que morreram naquele período em Cristo, tá, são vencedores, porque não negaram a Jesus. Então é isso aqui que está dizendo com relação a isso. O Cordeiro os vencerá. Vencerá por quê?
Os fiéis de Deus, de Jesus, não negariam a Jesus. Os outros que não tinham Cristo como Senhor e Salvador, negariam, mas os outros não, morreriam sem Cristo, e esses não. Então, eram os vencedores de Cristo, eleitos e fiéis. Ele disse, mas vai que viste assentado sobre as pessoas são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste na besta são aqueles que odiarão a prostituta, tá? Então, os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Eu já te falei, os 10 líderes, 10 chefes das legiões, que cada legião veio de um país, cada legião tinha o seu líder. Então, esses 10 fariam a mesma coisa, guerrearam. Gente, ó, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar, para explicar uma coisa. Aqui eu já falei, a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre o rei da terra. É aqui, ó, deixa eu terminar aqui. Viste são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, ou seja, destruíram completamente Jerusalém, tá? E comerão a sua carne e queimarão no fogo. Isso aqui está falando de Jerusalém, porque Deus, aqui ó, porque Deus tem posto em seus corações, quem? Do Império Romano, tá? Que cumpram o seu intento, ou seja, era destruição. Jesus já tinha falado lá, gente, em Mateus 24, que não ia ficar pedra sobre pedra, que tudo ia ser derrubado. Testemunha de Jesus, a mesma ideia, que dei à besta o seu reino, tá aqui ó, ou seja, a besta o seu reino, que o Império Romano ganharia aquela guerra, tá? Por quê? Para se cumpram as palavras de Deus. O que Deus tinha falado? O que Jesus tinha falado para aquele povo? O que Jesus tinha falado lá atrás para os seus apóstolos? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, tá? Eu vou voltar, ou seja, tudo vai acabar, isso aqui tudo vai ser destruído, não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Isso tudo Jesus previu, isso tudo Jesus avisou, Paulo avisou, Jesus avisou, tá, gente? Então, o que é isso aqui? Isso aqui, Apocalipse 17, gente, aconteceu no período do Império Romano, dos anos 66 até os 70, talvez um pouquinho mais, não tem a data exata, ninguém consegue acertar, mas no máximo 73, tá? Então 40, aquela geração de Jesus até o Império Romano, os anos 70, foi essa geração que foi extinta. Jerusalém acabou, Jerusalém foi destruída, tá? Então, quando se fala em Apocalipse 17, não está se falando no futuro. Naquele período, Jesus avisou que se ia acontecer, não passaria aquela geração, não passará esta geração, sem que todas as coisas aconteçam. Geração perversa, geração que não aceitou o Messias, judeus que não aceitaram o Messias. Quem morreu em Cristo após a sua morte, após a destruição de Jerusalém, ressuscitou para a glória, para a vida eterna. Mas quem não quis, tá aqui, ele fala sobre quem não aceitasse, agora não sei o mistério da grande Babilônia, tá aí, vimos, né? Tem que falar sobre a besta que era, não, que não combaterão, que não aceitou. E este deserto viu a mulher, tá, é a mulher que está vestida. E da terra habitarão, aqui ó, e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe da prostituição da terra. E viu a mulher, não, ainda não é aqui. E o anjo, sério, a mulher aqui. E a besta que foi, aqui tá, aqui ó, olha só. E a besta que viste foi, já não é, também de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão, olha só, escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, ou seja, e vai à perdição, e o que habita na terra irá à perdição, tá, e a besta que viste, que já não é, há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, ou seja,
pessoal aqui que habita na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação da vida, se admirarão vendo a besta que era já não. Ou seja, gente, essas pessoas aqui, infelizmente, judeus, romanos, da Grécia, pessoal que não estavam selecionados, que não estava escrito no livro da vida. Aqui, como Deus hoje, você, eu, estamos com o nome escrito na vida. Quem reconhece Jesus, quem crê em Jesus Cristo, já está garantido, já está com o nome escrito no livro da vida. Os escolhidos, fiéis de Deus. Aqui, essas pessoas que não creram em Jesus, morreram. Quem morreu sem Jesus, morreu condenado. Quem morreu com Cristo, ressuscitou no último dia. Qual último dia? Quando morreu, automaticamente ressuscitou. Quando Jerusalém foi destruída, quando acabou o sacrifício, o templo caiu, não existiria mais sacrifício. Agora iniciaria a graça. Então, nos anos 70, Jerusalém foi destruída pelo Império Romano. A besta Nero, a besta que é o 666, Nero é o 666, tá? Não procure outro 66, que o 666 que a Bíblia fala é Nero. A outra besta é Vespasiano, e a besta, mais uma besta que se fala, é também o Tito, que também se tornou imperador após o seu pai. Então, esse período foi exatamente o período, e estou aqui explicando para você o que significa Apocalipse 17. Então, gente, entenda. Tudo isso aconteceu nos anos 70, no primeiro século, tá? Quando Jesus falou que não passaria esta geração sem que todas essas coisas acontecessem. E aconteceu. A vingança de Deus contra aquele povo que não creu, que continuou sacrificando, que não aceitou Jesus como sacrifício vivo, não aceitou que Jesus veio e morreu por eles. Jesus foi bem claro, os meus ouvirão a minha voz. Quem não ouviu a voz de Jesus não era escolhido dele. Quem ouve a voz do Senhor é escolhido dele. Isso, Apocalipse 17, foi para aquele período. Mais uma explicação para você. Se você ler com calma, você vai ver que tudo isso já aconteceu nos anos 70, no primeiro século. Apocalipse 17. Amém? Depois eu vou estar fazendo outro vídeo explicando Apocalipse 13, tá? Essa semana ainda. Não esquece não. Dá um like aí, dá uma moral, se inscreve no canal, compartilha, tira suas dúvidas. Pode mandar aqui que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Valeu. A paz do Senhor Jesus.